Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, forças intermoleculares, nosso capítulo 12 aí do livro 1B, e a gente vai aproveitar um pouquinho daquelas coisas que nós já falamos, né? De ligação covalente, geometria, polaridade, e agora definir as forças intermoleculares. Para poder diferenciar a força intermolecular da força intramolecular, a gente começa dando uma olhadinha aqui, ó, nesse slide, aonde a gente vai mostrar, ou eu vou mostrar para vocês aí, essa diferença. Então, acompanhe aqui, ó. Quando eu olho para a ligação entre o hidrogênio e o cloro, essa ligação aqui, ó, olha só, eu tenho o que é chamado de força intramolecular. Por quê? São aquelas ligações covalentes que a gente já viu. Elas estão formando a minha molécula, elas estão dentro da minha molécula. Nesse caso, uma ligação do tipo covalente polar. Então, uma força intramolecular é aquela ligação que você já viu. Eu posso dizer aqui, ó, que é uma ligação covalente polar. Por outro lado, eu posso pegar e analisar ali no outro lado, tá, aqueles risquinhos que está até marcado em azul, aonde aqui eu tenho a interação, olha só, de uma carga negativa do cloro, né, um delta da densidade de carga negativa, com uma densidade de carga positiva do hidrogênio. Nesse momento, esta interação aqui, ó, é uma interação intermolecular. Então lembra, quando você fala de forças intermoleculares, são forças entre duas moléculas. Forças intramoleculares são aquelas que unem os átomos para formar a molécula. Ligação covalente é ligação ou força intramolecular, está dentro da sua molécula. Força intermolecular, nós vamos ter três tipos aí. Nós teremos nas intermoleculares, essencialmente, a dipolo induzido, temos também a dipolo permanente e ainda temos a dipolo, perdão, um tipo especial de dipolo permanente que é a ligação de hidrogênio. Essas são as três clássicas. E a gente ainda vai acrescentar uma delas lá no finalzinho, nos últimos slides, que nós vamos falar de uma outra força intermolecular, que é a interação do tipo íon-dipolo. Essa interação aqui é uma interação que ela é mais recente nas provas de vestibulares, nos concursos, mas ela é bastante importante, tá? Ela está presente no nosso DNA, por exemplo, e é uma interação que é legal de você conhecer. A gente fala dela lá mais à frente. Mas, professor, por que eu quero falar de força intermolecular? Marlon, para que me serve, para que me é útil eu abordar forças intermoleculares? As forças intramoleculares, as ligações químicas, eu entendi que estava lá para estabilizar um átomo, que formava um composto. Agora, qual é o papel da intermolecular? Por que eu quero saber como que dois compostos interagem entre si? Então, quando nós pensamos nas forças intermoleculares, nós acabamos lembrando um pouquinho dos estados físicos. Olha só, eu coloquei aqui uma figurinha clássica de estado físico, né? A comparação das partículas. Por quê? Porque é justamente no estado sólido e no estado líquido que nós temos as forças intermoleculares. Afinal, as moléculas estão próximas o suficiente para que exista uma interação entre elas. Quando eu venho para o estado gasoso, eu rompo as forças intermoleculares. Então, aqui, ó, eu tenho força intermolecular atuando, aqui eu tenho força intermolecular atuando. Quando eu venho para o estado gasoso, para sair do líquido e ir para o gás, neste sentido aqui, ó, eu vou romper as forças intermoleculares. O que significa? Significa que quanto mais intensa for a força intermolecular, mais difícil é de acontecer isso. E maior vai ser a temperatura de ebulição, por exemplo, do meu composto. Quanto menos intensa ela for, mais facilmente eu rompo essa força. Resultado, menor vai ser a temperatura de ebulição desse composto. Então a gente já consegue entender que as forças intermoleculares estão diretamente associadas à propriedade como como temperatura de ebulição, como volatilidade, que é o quão fácil um composto evapora. Se nós pensarmos em dois compostos aqui, ó, olha só, água e acetona.
E aí eu te pergunto, qual dos dois é mais volátil? Qual dos dois evapora mais rapidamente? Lembra, anota esse termo, olha só. Volatilidade, a capacidade de evaporar mais facilmente. Então aqui, ó, volátil. Aquele que evapora mais rápido. E aí, quem é mais volátil? A acetona ou a água? Se nós deixarmos dois frascos abertos, um frasco com acetona e um frasco com água, qual vai secar primeiro? O de acetona. Então eu tenho uma ideia de que possivelmente as interações intermoleculares da água são mais intensas do que a da acetona. E é nesse tipo de coisa que a gente vai pensar quando nós falamos de forças intermoleculares. Um tópico bastante importante, galera, na prova do Enem. Força intermolecular é bastante recorrente nas provas aí do Enem. Então, se liga e vamos definir essas forças aí. Vem comigo. O primeiro tipo de força que nós temos é a dipolo induzido, ou também chamada de força de dispersão de London. Na prática, são forças de dispersão de London a dipolo induzido e a dipolo permanente. Porém, é mais comum a gente associar a dispersão de London, ou ainda forças de Van der Waals, que daí vai pegar as forças intermoleculares, como dipolo induzido. Mas o que é esse dipolo induzido? Primeiro eu vou pensar o que é um dipolo. E aí eu vou pensar no meu dipolo usando um exemplo bem simples aqui, ó, de uma pilha. Olha ali os polos da pilha. O polo positivo e o polo negativo. Então, aqui eu tenho um polo positivo e aqui eu tenho um polo negativo. Eu tenho dois polos, um dipolo. Usando essa ideia aqui e extrapolando ela para uma molécula, eu posso imaginar que uma molécula que tem um dipolo induzido é porque eu vou forçar, eu vou induzir esses polos. Quer dizer, eles não existem. Ou seja, a interação do tipo dipolo induzido ocorre nas moléculas apolares. Todos os compostos do tipo apolar apresentam interação do tipo dipolo induzido. É muito comum, aqui no catarinense, a gente chamar o dipolo induzido de interação do tipo di. Dipolo induzido, porque são duas moléculas que vão interagir. Então, carinhosamente, a gente chama ela de interação do tipo di. E essa interação, ela ocorre quando uma molécula se aproxima de outra. Lembra lá das nuvens de elétrons? Então eu tenho um núcleo, os elétrons ao redor dele, outro núcleo com os seus elétrons ao redor. Quando esses elétrons se aproximam, elétrons têm cargas iguais, cargas negativas, e eles se repelem. Então eles forçam os elétrons a ir para extremidades, forçando assim o surgimento de um dipolo, ou induzindo o surgimento de um dipolo. Olha a imagem. A gente tem aqui, ó, quando moléculas apolares se aproximam, ocorre essa repulsão elétrica, formando para a gente esses dipolos. Olha só, um dipolo ou uma densidade de carga positiva e uma densidade de carga negativa. Claro, isso aqui não é uma carga verdadeira, portanto, é extremamente frágil, extremamente fraca. A interação do tipo dipolo induzido é a interação intermolecular de menor intensidade, a mais fácil de romper. Tanto que, quem são os compostos exemplos aqui para interações do tipo dipolo induzido? Normalmente os gases, tá? Olha só, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás hidrogênio, o próprio iodo molecular, só cuidado, tá? Ele é sólido, não é um gás. Eu posso pensar também no bromo molecular, que seria líquido. Então, conforme o composto, eu vou ter essa situação. Agora, vamos dar uma olhada de uma maneira um pouquinho diferente, então. Olha aqui, ó. Eu posso interpretar essa noção, ó. Eu induzi os polos, olha só, as cargas positivas e as negativas, as densidades. Uma negativa interage com uma positiva de outra molécula, e isso vai interagindo, olha só. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então aqui eu tenho um arranjo de como teria essa interação do tipo de polo induzido. Uma interação bastante fraca, comum de moléculas apolares, não esquece disso daqui, ó. Tá? Por isso que eu frisei tanto a importância de vocês saberem determinar se era polar, se era apolar, se você tinha lá ligação com hidrogênio, se não tinha com hidrogênio. Isso tudo era preparando vocês para as forças intermoleculares. Bom, se eu tenho moléculas apolares, eu tenho moléculas polares. E aí eu vou ter o que é chamado de dipolo permanente. A ideia do dipolo permanente, gente, ou dipolo-dipolo,
que nós vamos carinhosamente chamar de dip-dip. Então aqui, ó, a dip-dip, para pensar na ideia de polo, ou de polo permanente, é aquela que ocorre em moléculas polares. Por que molécula polar? Pô, lembra do exemplo da pilha agora há pouco. Já tem um positivo e um negativo. Se eu for colocar duas pilhas, eu vou ligar o mais de uma com mais da outra? Quando eu vou colocar lá duas pilhas num controle remoto, eu não coloco mais, menos, menos, mais, oh, perdão, mais, menos, desculpa, mais com menos, cargas opostas juntas. Então, a gente sempre vai fazer isso, a não ser, claro, que seja uma associação em paralelo, que é uma pilha para cima e uma para baixo. Mas quando elas estão em série, que é uma atrás da outra, é sempre mais, menos, mais, menos. O que está acontecendo aqui? Essas interações, elas vão ser mais intensas. Afinal, eu já tenho cargas. São atrações eletrostáticas. Olha só. Quando eu tenho, por exemplo, aqui a molécula de ácido clorídrico, ou também chamado cloreto de hidrogênio. Repara que no HCl, o cloro, que é mais eletronegativo, é a parte negativa. O hidrogênio, que é a parte positiva, então, o cloro interage com um hidrogênio de outra molécula. E aí eu tenho uma interação do tipo dipolo permanente. Olha um arranjo dessas interações. Sempre intercalando, ó. Hidrogênio, cloro, hidrogênio, cloro, hidrogênio, cloro. Como aqui existem as cargas, eu tenho uma diferença bem marcante. O fato de já existir uma carga faz com que essa interação seja um pouco mais intensa e mais difícil de romper. Então, naquela ideia de interpretar as forças intermoleculares, associando elas à volatilidade, ou à facilidade de entrar em ebulição, por exemplo, menor temperatura de ebulição, eu posso pensar que, levando em conta que o composto tenha aproximadamente a mesma massa, se eu pensar num composto formado por dipolo induzido e outro por dipolo permanente, o composto do dipolo permanente tende a ter maior temperatura de ebulição. Duas foram, e a nossa terceira é a boa e velha ligação de hidrogênio, carinhosamente chamada de Lig-H. Então, a nossa ligação de hidrogênio aqui também pode ser encontrada por vocês em algum exercício mais velho, alguma coisa, como ponte de hidrogênio. A gente vai tentar não usar o termo ponte, porque ele é um termo que está em desuso. Porém, saibam que é a mesma coisa para uma prova de vestibular. Você pegou uma questão mais antiga e lá está dizendo as pontes de hidrogênio, ele está falando de ligação de hidrogênio. A questão de nomenclatura, pessoal, foi atualizada aí nos anos 2000. Então, quando eu penso em ligação de hidrogênio, eu vou ter moléculas polares e que elas têm que obrigatoriamente apresentar o hidrogênio ligado a um desses três átomos eletronegativos, flúor, oxigênio ou nitrogênio. O bom e velho H-FON. Então, eu preciso ter o hidrogênio ligado a pelo menos um dos três. Não precisa ter os três. Outra coisa, não basta ter hidrogênio e um desses elementos na molécula. O hidrogênio tem que estar ligado a um desses três elementos. Por que na ordem H-FON? Porque é justamente do flúor para o nitrogênio que diminui a intensidade da interação da ligação de hidrogênio. Claro, galera, pensa o seguinte, flúor é mais eletronegativo, então ele atrai mais, a interação é mais intensa. Oxigênio é um pouco menos eletronegativo, interage um pouco menos. Nitrogênio é um pouco menos do que o oxigênio. Então, a ligação de hidrogênio mais forte é a com o flúor, depois com o oxigênio e por fim com o nitrogênio. Tranquilo? Olha só o exemplo aqui. A gente pegar o fluoreto de hidrogênio ou o ácido fluorídrico. Como é que funciona a ligação de hidrogênio? Reparem que ela é representada por risquinhos. E é o par de elétron aqui ó, do átomo eletronegativo, ou seja, do flúor, que interage com o hidrogênio de outra molécula. Claro, galera, esse hidrogênio aqui ele tem que estar ligado também a um dos três. Por que isso? Porque eu vou ter um caso onde os pares não ligantes aqui ó, do flúor estão interagindo com o hidrogênio que está com uma densidade de carga positiva. Por que uma densidade de carga positiva? Porque essa ligação é polar. Os elétrons aqui ó, estão mais próximos do flúor, ele é mais eletronegativo. Então, eu sempre vou pensar que é o hidrogênio que está ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, que vai interagir com um par de elétron não ligante de um desses três elementos de outra molécula. Caso do fluoreto de hidrogênio, eu faço uma ligação de hidrogênio. Agora, se eu levar em conta a água, na água eu tenho dois hidrogênios. E eu tenho também dois
pares de elétrons não ligantes nos oxigênios. Então, reparem que uma única molécula de água, ela é capaz de fazer aqui, ó, até 4 interações. O hidrogênio pode interagir com o oxigênio aqui, esse par aqui pode interagir com o hidrogênio, esse hidrogênio pode interagir com o oxigênio. Esse par interage com o hidrogênio lateral. Aqui fica mais fácil de visualizar, ó. H com O, H com O. Esse par poderia ter um H aqui, e aqui poderia ter um outro hidrogênio. Então, repara que no caso da água, eu tenho mais interações do tipo ligação de hidrogênio. Aí se eu saio da água, eu vou pegar o exemplo da amônia. Olha só o caso da amônia. No caso da amônia também, um par de elétron não ligante do nitrogênio pode se ligar ao hidrogênio da molécula vizinha. Então eu consigo ter essas interações. Um videozinho bem bacana para vocês assistirem, tá aqui, ó. Aí eu deixei o link dele. Se você clicar, você inicia o vídeo. E eu recomendo porque ele vai falar um pouquinho sobre essa estrutura da água, vai falar da composição e da importância da ligação de hidrogênio. Assiste isso aqui depois. Agora, todos os exemplos que eu mostrei são da mesma molécula. Mas, professor, não pode ter moléculas diferentes interagindo? Podemos. Olha só. O caso aqui, ó, da água interagindo com a amônia. O hidrogênio aqui da água interage com o par de elétron da amônia. O hidrogênio da amônia interage com o oxigênio da água. Ou ainda, aqui, ó, quando eu pego o etanol, o álcool, o hidrogênio do OH, da função álcool, interage com o oxigênio. Agora, reparem o seguinte, estes hidrogênios aqui, ó, todos esses hidrogênios aqui, não estão interagindo. Por que esses hidrogênios não estão interagindo? Porque eles não estão ligados a um elemento eletronegativo como o oxigênio, o flúor e o nitrogênio. Então não basta ter hidrogênio na molécula, eu preciso que ele esteja ligado a um dos três para ter a ligação de hidrogênio. Vamos só limpar essa tela aqui que ficou uma baguncinha, né? Então, gente, sabendo que nós temos essas 3 forças intermoleculares, a gente vai aprofundar um pouquinho uma coisa característica sobre a ligação de hidrogênio. Ela é responsável por algo chamado de tensão superficial. Qual é a ideia da tensão superficial? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Vocês não têm ideia do medo do momento de tensão agora. Então, para mostrar a tensão superficial, gente, eu vou pegar aqui, ó. Vai ter que ser com paninho para evitar. Olha ali em cima da água. Tu consegue ver que é como se já tivesse passado o nível de água do copo, da xícarazinha aqui? O que acontece? Esse fenômeno se deve à tensão superficial. Então ali eu consigo perceber que já passou do nível, olha só. Deixa eu tentar inclinar aqui para ficar bem na câmera. Então você consegue perceber que a água já passou do nível do vidro. Mas por que ela não derrama? Vamos só evitar problema? Pronto. Então, ela não derrama porque existe uma tensão formada por causa da ligação de hidrogênio que puxa as moléculas para si. Essa é a ideia aqui, ó. Quando tem uma molécula dentro da água, agora aqui no meio, lá da xicrinha, o que está acontecendo? A molécula de água que está aqui, ela tem uma ação de todas essas direções. Então, tranquilo. Agora, quando eu pego essa molécula de água, que está aqui em cima na superfície, ela tem uma interação nessas direções, mas não tem aqui em cima. Então ela vai sendo retraída, puxada, e aí faz essa formação curva, que até dá pra gente ver ainda, ó. Aqui ficou legal, porque com o efeito da luz, você consegue ver bem esse efeito curvo. Aí também me vê bem distorcido ali atrás. Então, repara nessa função meio curva, tá meio côncava aí. O que está acontecendo? Isso se deve à tensão superficial. É a mesma ideia que cria uma resistência para que alguns insetos consigam andar sobre a água. Tá? Então, aquela ideia que a gente tem aqui, ó, mosquitinho andando sobre a água. Tá? Claro que essa tensão superficial, gente, ela se deve então à ligação de hidrogênio. Nós podemos ainda ler um texto que está lá na nossa página 113 do material, recomendo para vocês a leitura, que fala sobre a tensão superficial da água. É bem bacana, tá? Você ter uma ideia sobre essa tensão. Mas claro que eu visualizei o efeito aqui facilmente. Agora, e a comparação dessas intensidades? Levando em conta as 3 forças intermoleculares clássicas, nós podemos dizer que a ligação de hidrogênio é mais intensa do que a dipolo-dipolo, que é mais intensa que a dipolo induzido. É mais ou menos como se a gente pensasse algo assim, ó. A dipolo permanente é o Pantera Negra. A dipolo induzido vai aparecer depois, e a ligação de hidrogênio, isso aqui é um spoiler para vocês lá do 3º ano, tá? Procurem a imagem, quem é esse professor.
E aqui, claro, gente, a dipolo induzido, então, a mais fraquinha, mais paz e amor aí, tá? Brincadeira à parte com os personagens, a ideia é mostrar para vocês o seguinte: conforme o tipo de interação, está mais ou menos atraída uma molécula para perto da outra. E isso vai afetar as moléculas. Então a gente compara um pouquinho as propriedades para poder mostrar aqui. Ó. Pense em duas moléculas, olha só, o flúor e o cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico. Quando eu olho para eles, eu percebo aqui, ó, o flúor é uma molécula apolar, portanto, dipolo induzido, e o ácido clorídrico é uma molécula polar, portanto, dipolo permanente. O simples fato de mudar a força intermolecular, reparem que a massa é muito próxima, olha só, 38 e 36,5. Então, com massas próximas e mudando a força intermolecular, olha o que aconteceu com a temperatura de ebulição. O flúor tem temperatura de ebulição de menos 188 graus Celsius. O ácido clorídrico de menos 85. Eu tenho 103 graus Celsius de diferença por causa da força intermolecular que existe aí no caso do ácido clorídrico, mais intensamente. Então, conforme a força, eu aumento ou diminuo essas características. Vamos pegar outro exemplo. Um caso aqui, ó, de duas moléculas apolares, de massas muito parecidas, e esse aqui é um exemplo da química orgânica. Lembra que no início eu falei que aparece muito disso aqui na prova do Enem? Normalmente é relacionado com a química orgânica. Então, quando você olha para essa molécula, você tem uma diferença bem grande. A primeira, se você fizer a fórmula, as duas são C4H10. Massa molar a mesma, tá? E agora, o que eu vou ter de problema aqui, tá, gente? O que eu vou levar em conta é que a massa é exatamente a mesma, tá? Isso aqui, ó, do livro de vocês, aqui é 58. Então, quando eu olho para elas, eu percebo que eu tenho uma diferença na estrutura. Pensa na do butano, que é a segunda aqui, ó. Se eu colocar outro butano em cima, ele interage perfeitamente, ele encaixa perfeitamente. E aí eu tenho uma interação melhor. Se eu pegar o metilpropano, ou chamado isobutano, e colocar aqui outro por cima, olha só. Eu não consigo ter todos os pontos de contato. Então, quanto mais ramificada for a estrutura, menor são as áreas de contato. E aí, como consequência, menor a temperatura de ebulição, mais fracas são as interações intermoleculares. Tá? Uma coisa legal de você perceber aqui é que essa mesma ideia, claro que adequando para a molécula correta, é o que justifica, por exemplo, quando nós falamos de gorduras saturadas e insaturadas. Quando nós falamos de gorduras saturadas, elas têm essa ideia de conseguir encaixar certinho uma sobre a outra. Então elas podem, por exemplo, solidificar lá dentro de artérias e causar um entupimento. Já as gorduras insaturadas, dependendo do tipo da insaturação, se ela for cis ou trans, mas principalmente se ela for do tipo cis, que aí ela não encaixa perfeitamente, ela é menos danosa. Lembrando, estou simplesmente falando do ponto de vista químico. Povo, vamos lá. Questãozinha da UDESC, para a gente falar daquela nova interação que eu estou devendo para vocês. Olha só. Forças intermoleculares são responsáveis pela existência de diferentes fases da matéria, em que fase é uma porção da matéria que é uniforme, tanto em sua composição química quanto em seu estado físico. Com base nessas informações, relacione os termos às seguintes afirmações que melhor os descrevem. Ligação de hidrogênio, a gente sabe, tá? Lembra lá? Ligação de hidrogênio, H-FON, né? Força de London, opa, dipolo induzido, né? Então, molécula apolar. Interação de polo, molécula polar. Vamos por aqui, a polar. E agora apareceu uma nova. Íon dipolo. O que é isso? A interação do tipo íon dipolo, lembra que o dipolo é a molécula que tem uma parte positiva e uma parte negativa? Então a interação do tipo íon dipolo é quando eu tenho uma molécula polar e um íon, tipo um Na+ em água. Então a íon dipolo aqui, ó, é entre um íon, seja um cátion ou um ânion, e uma molécula polar. Um esqueminha legal para vocês usarem tá aqui, ó. Olha só. Eu tenho íons ou moléculas interagindo. E eu vou me perguntar, existem íons envolvidos? Não, não existem. Bom, existem moléculas polares envolvidas? Não, não existem. Então nós temos forças de London, dipolo induzido. Existem moléculas polares? Sim.
Opa, tem o flúor, o oxigênio e o nitrogênio? Não, não tem. Então é dipolo dipolo. Tem um deles, tem H ligado a um deles. Opa, então é ligação de hidrogênio. Agora, tem íons livres, tem íons envolvidos. Tem molécula polar junto com os íons? Se tiver, a interação é do tipo íon dipolo. Se não tiver molécula polar, se só tiver íons, aí você tem ligações iônicas. E aí, lembrando, né? A ligação iônica ela deixa de ser uma intermolecular e vira uma intramolecular, embora não seja adequado usar o termo molécula. Vamos voltar aí para a questãozinha. Olha só, podem ocorrer quando sólidos como KCl e NaI, por exemplo, interagem com moléculas como a água. KCl e NaI são compostos iônicos, metal e a metal. A água é uma molécula polar. Íon e polar, a gente já sabe então que é do tipo íon dipolo. Segunda, podem ocorrer quando elementos com eletronegatividade elevada estão ligados covalentemente ao hidrogênio. Eletronegatividade elevada, lembra? Quem é o elemento mais eletronegativo? Flúor, depois oxigênio, nitrogênio. Então, quando eu tenho HFON, poxa, já sei que é ligação de hidrogênio. Já matei a questão. São forças que estão presentes quando temos, por exemplo, uma amostra de acetona, a propanona, dissolvida em etanoato de etila. Claro, não precisava saber, mas a acetona e o etanoato de etila são compostos polares. Então, a gente tem aqui interação do tipo dipolo-dipolo 4. E, por fim, ocorre entre compostos não polares, sendo uma interação bastante fraca. A interação mais fraca que nós temos são as forças de London, a 3 aqui. Então, 2, 1, 4, 3, nossa resposta, alternativa C. Nossa última questãozinha, questão, aqui eu deixei o gráfico de novo para vocês analisarem, tá? 4. O sulfeto de hidrogênio é um dos compostos responsáveis pela halitose, ou mau hálito. O ácido sulfídrico, gente, ele também é responsável pelo cheiro de ovo podre, tá? Ele é formado pela reação das bactérias presentes na boca com os restos de alimentos. Apesar de apresentar estrutura semelhante à molécula de água, o H2S é um gás a temperatura ambiente e a pressão atmosférica, porque apresenta. Vamos lembrar? Molécula de água. Molécula de H2S. Ambas moléculas são o quê? Angular, polar. A de baixo também. Angular e polar. Agora, por que eu tenho diferença e água na temperatura ambiente? Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó. Água na temperatura ambiente é líquida e o ácido sulfídrico é um gás. Por que eu tenho essa diferença, então? Quando eu levo isso aqui em conta, eu percebo o seguinte. Qual é a força intermolecular que atua? Olha só. Água, HO, eu tenho ligação de hidrogênio. Ácido sulfídrico, embora seja uma molécula polar, o hidrogênio ligado ao enxofre não faz ligação de hidrogênio. Então eu tenho aqui, ó, dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Portanto, a diferença se dá pelo tipo de força intermolecular. Eu até coloquei o gráfico aqui para vocês, olha só. Com a temperatura de ebulição de toda a série dos calcogênios ligados ao hidrogênio, ou dos hidretos de calcogênio. Olha aqui, ó. H2O, lembra então que é a ligação de hidrogênio. H2S, dipolo-dipolo. Agora, H2SE, o ácido selenídrico e o telurídrico, também são dipolo-dipolo. Por que quando eu olho para o H2S, ele tem uma temperatura de ebulição menor do que o H2SE, que é menor do que H2TE, telúrio? Isso aqui está acontecendo, galera, por causa da massa. Quando eu tenho diferença de força, eu olho para a força mais intensa. Quando eu tenho a mesma força intermolecular, quanto maior a massa de uma molécula, maior é a inércia dela, mais difícil eu agitar. Resultado, maior a temperatura de ebulição. Resposta da nossa questão, então? Apesar de apresentar estrutura semelhante à molécula de água, o ácido sulfídrico é um gás a temperatura ambiente e pressão atmosférica porque apresenta o quê? Forças intermoleculares mais fracas em relação às ligações de hidrogênio presentes na água. Resposta, alternativa A. Só mostrando, né? Ó, força mais forte não dá,
ligação iônica já era, ligação covalente enquanto a água é iônica já era, e geometria linear a gente já viu que ela é angular. Fechou? Pessoal, não esqueçam de fazer então páginas 113, 14 e 15, do 1 ao 6 da 113, do 1 ao 3 da 114, do 6 ao 9, pode deixar o 8 de lado, tá? Faz o 6, o 7 e o 9 aí da página 115. Lá no Estudos vai aparecer uma lista para vocês chamada Ligações, Polaridade e Forças Intermoleculares. Uma dica para quem tem um pouquinho de dificuldade ainda com a força intermolecular. Nas últimas aulas, a gente veio repetidamente fazendo molécula, dizendo geometria, polaridade. Pega os slides das aulas anteriores e coloca a força intermolecular para cada uma daquelas moléculas que a gente já fez, para você tentar fixar polar, de polo, apolar, de polo induzido, OH, NH ou HF, ligação de hidrogênio. Fechou? Galera, a despedida de hoje é um pouquinho diferente, né? Então, primeiro, valeu a companhia aí de novo, para ver o vídeo até diferente hoje aparecendo aí para vocês. Um bom recesso, bom descanso aí de uma semana e meia, mais ou menos 2 semanas, para todo mundo. A gente se encontra então na volta. Forte abraço, uma honra estar junto com vocês como sempre. Obrigado e até a próxima.